O sol estava se pondo sobre as vastas planícies da Europa Oriental, lançando um brilho quente sobre uma região repleta de tensão e incerteza. Enquanto o mundo observa os eventos em desdobramento na guerra ucraniana, novos desenvolvimentos surgem e exigem nossa atenção. Hoje mergulhamos nos últimos movimentos nas linhas de frente, onde dois avanços-chave foram relatados. Nossa jornada começa na área sul da Ucrânia, na região de Zaporizhzhia, um lugar que já viu sua cota de conflitos. O ar está denso de antecipação, enquanto as forças russas fazem seu movimento, lançando operações em torno de Piaty-Khatky e Kamiansk. A cidade estratégica de Mali-Cheraki tornou-se o ponto focal dessas manobras. Segundo os relatos, as tropas russas fizeram incursões significativas, capturando as primeiras ruas desse local. É uma cena que lembra batalhas passadas, onde cada avanço é um passo rumo ao desconhecido, uma aposta com apostas altas. Este ganho recente se soma ao impulso construído nos últimos dias. Enquanto as forças russas buscam recuperar áreas perdidas para os avanços ucranianos nos anos anteriores. Os ecos de escaramuças passadas ainda permanecem no ar, um testemunho da resiliência daqueles que lutam por cada centímetro de terra. A questão agora é se os russos podem manter esse ímpeto e capturar a totalidade de Mali-Cheraki e talvez até mesmo avançar em direção a Cherb, outro local estratégico próximo. Enquanto estamos à beira desses desenvolvimentos, o resultado permanece incerto, um testemunho das dinâmicas em constante mudança desse conflito. No entanto, a Frente Sul é apenas um capítulo nessa saga em desdobramento. Nosso foco se desloca para as regiões de Kursk e Sumy, onde a névoa da guerra obscurece a verdadeira natureza da batalha. Aqui, o exército russo alcançou avanços notáveis, movendo-se de Navin para Rupan, capturando impressionantes 15 quilômetros quadrados de território. As forças ucranianas, apesar de seus melhores esforços, encontram-se na defensiva. A cidade de Gogolka tornou-se um ponto de tensão, um lugar onde as defesas ucranianas estão sendo testadas ao máximo. É uma batalha feroz, com combates intensos relatados nos arredores, enquanto ambos os lados disputam o controle em uma luta que parece não ter fim. Gogolka é uma das poucas fortalezas restantes na região de Kursk, ao lado de Levka, Olesia e Gevo, onde as forças russas estão se aproximando. A situação é fluida, com potencial para mudanças súbitas, enquanto cada lado busca superar o outro. As tentativas do exército ucraniano de montar uma defesa nessa área são um testemunho de sua determinação, apesar de enfrentar desafios logísticos e uma aparente inferioridade em drones e armamentos. A batalha por Kursk está atingindo um ponto crítico, com as forças russas se aproximando da fronteira, de olho em recuperar o que consideram ser seu por direito. A pergunta na mente de todos é se as defesas ucranianas conseguirão resistir ou se as forças russas terão sucesso em avançar até Olesia e além. É um jogo de apostas altas, onde cada movimento é escrutinado e cada decisão pode inclinar a balança. O mundo observa com respiração suspensa enquanto essas batalhas se desenrolam, cada uma sendo uma peça de um quebra-cabeça maior que está longe de ser completo. À medida que os dias passam, rumores abundam de uma potencial nova ofensiva russa que poderia alterar o curso desse conflito. Com tropas se reunindo em locais estratégicos, a possibilidade de uma nova investida na região de Sumy paira no ar. A cidade de Bivsk já viu incursões russas, com novos avanços relatados em direção ao leste de Novien. É um desenvolvimento que adiciona uma nova dimensão a essa situação já complexa, uma que pode ter implicações de longo alcance para o futuro da região. Enquanto estamos à beira desses potenciais desenvolvimentos, a incerteza da guerra lança uma longa sombra sobre tudo. As autoridades ucranianas, junto com fontes russas, estão monitorando de perto a situação, cientes de que qualquer momento pode trazer uma nova reviravolta nessa narrativa. A antecipação no ar é quase tangível enquanto consideramos o impacto de uma potencial ofensiva russa. As apostas são altas e o mundo observa de perto, ciente de que o resultado pode redefinir as dinâmicas de poder na Europa Oriental. Esta é uma região onde a história é escrita na poeira do campo de batalha. Cada conflito um capítulo em uma história que atravessa gerações.
A possibilidade de uma nova ofensiva traz consigo o potencial para desenvolvimentos inesperados, cada um lembrando a natureza imprevisível da guerra. Enquanto a situação evolui, somos levados a refletir sobre as implicações desses movimentos, cada um sendo uma peça de um quebra-cabeça maior que está longe de ser resolvido. O foco agora se desloca para as pessoas no terreno, aquelas que suportam o peso desses desenvolvimentos. Os soldados, os civis, as famílias presas no fogo cruzado, todos fazem parte dessa narrativa em desdobramento. Suas histórias são um testemunho da resiliência do espírito humano. Um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança permanece uma fagulha de luz. As forças ucranianas, enfrentando desafios significativos, continuam firmes em sua resolução. Sua determinação é palpável, refletindo uma crença profunda em sua causa. No entanto, os desafios que enfrentam são formidáveis. As dificuldades logísticas, as disparidades tecnológicas e o peso da máquina militar russa são obstáculos a serem superados. Enquanto a batalha por Kursk se desenrola, a capacidade do exército ucraniano de se adaptar e responder a esses desafios será crucial. O mundo observa enquanto eles navegam por esse cenário complexo. Cada decisão um potencial ponto de virada no conflito. A resiliência das forças ucranianas é igualada pela determinação do exército russo, que continua avançando em seus objetivos. A importância estratégica das regiões de Kursk e Sumy não pode ser subestimada. O controle dessas áreas poderia fornecer um portal para avanços futuros, um trampolim para ambições mais amplas. É um jogo de apostas altas, e ambos os lados estão profundamente cientes das consequências do fracasso. A possibilidade de uma nova ofensiva paira grande, lançando uma sombra sobre os desenvolvimentos atuais. O potencial para uma nova investida na região de Sumy é um lembrete de que este conflito está longe de acabar. As apostas são altas e o mundo observa atentamente, ciente de que o resultado dessas batalhas poderia ter implicações de longo alcance para o futuro da região. No meio dessa incerteza, o custo humano do conflito é sempre presente. O impacto na população civil é imenso, com famílias deslocadas, comunidades dilaceradas e vidas irrevogavelmente alteradas. As histórias daqueles presos no fogo cruzado são um lembrete sóbrio do verdadeiro custo da guerra. No entanto, mesmo diante de tanta adversidade, existem histórias de esperança e resiliência. As comunidades se unem para apoiar umas às outras. Os soldados permanecem firmes em sua determinação e um senso de solidariedade emerge em meio ao caos. É um testemunho da força duradoura do espírito humano. Um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há luz. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos tomados por uma sensação de admiração diante da complexidade da situação. A interação entre estratégia militar, manobras políticas e resiliência humana cria um cenário que é tanto intricado quanto imprevisível. Cada movimento no campo de batalha é um traço de pincel em um quadro maior, que ainda está sendo pintado. O potencial para uma nova ofensiva adiciona uma nova camada de complexidade à situação, uma que poderia alterar o curso do conflito de maneiras imprevistas. Enquanto estamos à beira desses potenciais desenvolvimentos, somos lembrados da imprevisibilidade da guerra. A situação é fluida, com potencial para mudanças súbitas e desenvolvimentos inesperados. É um lembrete de que, no mundo da geopolítica, nada é verdadeiramente certo. Enquanto olhamos para o futuro, somos levados a ponderar sobre as implicações desses desenvolvimentos. O que o futuro reserva para as regiões de Kursk e Sumy? Como as forças ucranianas responderão aos desafios que enfrentam? Que papel a comunidade internacional desempenhará na definição do resultado desse conflito? Essas são questões que permanecem sem resposta, um testemunho da complexidade da situação. Ao concluirmos essa exploração dos desenvolvimentos atuais na guerra ucraniana, somos deixados com uma sensação de antecipação. O mundo assiste de perto, ciente de que o resultado dessas batalhas poderia ter implicações de longo alcance para o futuro da região. O palco está montado, os jogadores estão em posição e o mundo espera para ver o que irá acontecer. Enquanto estamos neste momento crucial no conflito,
O palco está montado para o próximo capítulo desta saga em andamento. Os desenvolvimentos em Kursk e Sumi são apenas um vislumbre do quadro mais amplo, um lembrete da complexa teia de fatores que moldam esta guerra. O potencial para uma nova ofensiva russa adiciona um elemento de imprevisibilidade, um lembrete de que as dinâmicas de conflito estão em constante mudança. É um cenário que exige nossa atenção, pois as implicações desses desenvolvimentos podem ser profundas. O mundo está assistindo, ciente de que cada decisão tomada no campo de batalha pode ter consequências de longo alcance. A antecipação é palpável, enquanto esperamos para ver como a situação se desenrolará nos próximos dias e semanas. Há uma sensação de urgência no ar, um reconhecimento de que as apostas são altas e os resultados são incertos. O potencial para uma nova ofensiva na região de Sumi é um lembrete de que este conflito está longe de acabar. A importância estratégica dessas regiões não pode ser subestimada, pois o controle pode proporcionar uma vantagem crucial no conflito mais amplo. A possibilidade de hostilidades renovadas traz consigo o potencial para mudanças significativas, tanto no terreno quanto no cenário geopolítico mais amplo. O mundo observa atentamente, ciente do potencial para mudanças de poder e influência. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados da complexidade da situação. A interação entre estratégia militar, considerações políticas e resiliência humana cria um cenário que é tanto intricado quanto imprevisível. Cada movimento no campo de batalha é uma peça de um quebra-cabeça maior, que ainda está sendo montado. O potencial para uma nova ofensiva adiciona uma nova camada de complexidade, uma que poderia alterar o curso do conflito de maneiras imprevistas. No meio dessa incerteza, o custo humano do conflito permanece um lembrete sóbrio do verdadeiro impacto da guerra. O impacto na população civil é imenso, com famílias deslocadas, comunidades dilaceradas e vidas irrevogavelmente alteradas. No entanto, mesmo diante de tanta adversidade, existem histórias de esperança e resiliência, um testemunho da força duradoura do espírito humano. Ao considerarmos o futuro, somos deixados com uma sensação de antecipação e intriga. A situação em Kursk e Sumi é um microcosmo do conflito mais amplo, um lembrete das complexidades que definem esta guerra. O potencial para uma nova ofensiva é um lembrete de que, no mundo da geopolítica, nada é verdadeiramente certo. A situação é fluida, com potencial para mudanças súbitas e desenvolvimentos inesperados. Enquanto olhamos para o futuro, somos deixados com mais perguntas do que respostas. O que o futuro reserva para as regiões de Kursk e Sumi? Como as forças ucranianas responderão aos desafios que enfrentam? Que papel a comunidade internacional desempenhará na definição do resultado desse conflito? Essas são questões que permanecem sem resposta, um testemunho da complexidade da situação. Ao concluirmos essa exploração dos desenvolvimentos atuais na guerra ucraniana, somos deixados com uma sensação de antecipação. O mundo assiste de perto, ciente de que o resultado dessas batalhas poderia ter implicações de longo alcance para o futuro da região. O palco está montado, os jogadores estão em posição, e o mundo espera para ver o que irá acontecer. Nestes tempos incertos, somos lembrados da imprevisibilidade da guerra e da resiliência daqueles pegos em seu meio. Enquanto continuamos a seguir esses desenvolvimentos, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada, a se manter informado e engajado. A história está longe de terminar, e o próximo capítulo ainda está por ser escrito. O que está por vir é desconhecido, mas uma coisa é certa: o mundo está assistindo, e o resultado deste conflito moldará o futuro de maneiras que só podemos começar a imaginar. Então, ao concluirmos, deixamos você com uma pergunta instigante. Que papel você desempenhará nessa narrativa em desdobramento? Você se manterá informado, engajado e pronto para contribuir com o diálogo? O futuro é incerto, mas juntos podemos trabalhar em direção a um mundo onde a paz e a estabilidade prevaleçam. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada, e estamos ansiosos para explorar esses desenvolvimentos com você nos próximos dias. Lembre-se de curtir e se inscrever para se manter atualizado sobre as últimas notícias nesta história em evolução. Até a próxima vez,
Mantenha-se informado, engajado e esperançoso. As tentativas do exército ucraniano de montar uma defesa nessa área são um testemunho de sua determinação, apesar de enfrentar desafios logísticos e uma aparente inferioridade em drones e armamentos. A batalha por Kursk está atingindo um ponto crítico, com as forças russas se aproximando da fronteira, de olho em recuperar o que consideram ser seu por direito. A pergunta na mente de todos é se as defesas ucranianas conseguirão resistir ou se as forças russas terão sucesso em avançar até Olésia e além. É um jogo de apostas altas, onde cada movimento é escrutinado e cada decisão pode inclinar a balança. O mundo observa com respiração suspensa enquanto essas batalhas se desenrolam, cada uma sendo uma peça de um quebra-cabeça maior que está longe de ser completo. À medida que os dias passam, rumores abundam de uma potencial nova ofensiva russa que poderia alterar o curso desse conflito. Com tropas se reunindo em locais estratégicos, a possibilidade de uma nova investida na região de Sumy paira no ar. A cidade de Bivsy já viu incursões russas, com novos avanços relatados em direção ao leste de Novien. É um desenvolvimento que adiciona uma nova dimensão a essa situação já complexa, uma que pode ter implicações de longo alcance para o futuro da região. Enquanto estamos à beira desses potenciais desenvolvimentos, a incerteza da guerra lança uma longa sombra sobre tudo. As autoridades ucranianas, junto com fontes russas, estão monitorando de perto a situação, cientes de que qualquer momento pode trazer uma nova reviravolta nessa narrativa. A antecipação no ar é quase tangível enquanto consideramos o impacto de uma potencial ofensiva russa. As apostas são altas, e o mundo observa de perto, ciente de que o resultado pode redefinir as dinâmicas de poder na Europa Oriental. Esta é uma região onde a história é escrita na poeira do campo de batalha. Cada conflito um capítulo em uma história que atravessa gerações. A possibilidade de uma nova ofensiva traz consigo o potencial para desenvolvimentos inesperados, cada um lembrando a natureza imprevisível da guerra. Enquanto a situação evolui, somos levados a refletir sobre as implicações desses movimentos, cada um sendo uma peça de um quebra-cabeça maior que está longe de ser resolvido. O foco agora se desloca para as pessoas no terreno, aquelas que suportam o peso desses desenvolvimentos. Os soldados, os civis, as famílias presas no fogo cruzado, todos fazem parte dessa narrativa em desdobramento. Suas histórias são um testemunho da resiliência do espírito humano. Um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança permanece uma fagulha de luz. As forças ucranianas, enfrentando desafios significativos, continuam firmes em sua resolução. Sua determinação é palpável, refletindo uma crença profunda em sua causa. No entanto, os desafios que enfrentam são formidáveis. As dificuldades logísticas, as disparidades tecnológicas e o peso da máquina militar russa são obstáculos a serem superados. Enquanto a batalha por Kursk se desenrola, a capacidade do exército ucraniano de se adaptar e responder a esses desafios será crucial. O mundo observa enquanto eles navegam por esse cenário complexo. Cada decisão um potencial ponto de virada no conflito. A resiliência das forças ucranianas é igualada pela determinação do exército russo, que continua avançando em seus objetivos. A importância estratégica das regiões de Kursk e Sumy não pode ser subestimada. O controle dessas áreas poderia fornecer um portal para avanços futuros, um trampolim para ambições mais amplas. É um jogo de apostas altas, e ambos os lados estão profundamente cientes das consequências do fracasso. A possibilidade de uma nova ofensiva paira grande, lançando uma sombra sobre os desenvolvimentos atuais. O potencial para uma nova investida na região de Sumy é um lembrete de que este conflito está longe de acabar. As apostas são altas, e o mundo observa atentamente, ciente de que o resultado dessas batalhas poderia ter implicações de longo alcance para o futuro da região. No meio dessa incerteza, o custo humano do conflito é sempre presente. O impacto na população civil é imenso, com famílias deslocadas, comunidades dilaceradas e vidas irrevogavelmente alteradas. As histórias daqueles presos no fogo cruzado são um lembrete sóbrio do verdadeiro custo da guerra. No entanto, mesmo diante de tanta adversidade,
existem histórias de esperança e resiliência. As comunidades se unem para apoiar umas às outras, os soldados permanecem firmes em sua determinação e um senso de solidariedade emerge em meio ao caos. É um testemunho da força duradoura do espírito humano, um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há luz. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos tomados por uma sensação de admiração diante da complexidade da situação. A interação entre estratégia militar, manobras políticas e resiliência humana cria um cenário que é tanto intricado quanto imprevisível. Cada movimento no campo de batalha é um traço de pincel em um quadro maior, que ainda está sendo pintado. O potencial para uma nova ofensiva adiciona uma nova camada de complexidade à situação, uma que poderia alterar o curso do conflito de maneiras imprevistas. Enquanto estamos à beira desses potenciais desenvolvimentos, somos lembrados da imprevisibilidade da guerra. A situação é fluida, com potencial para mudanças súbitas e desenvolvimentos inesperados. É um lembrete de que, no mundo da geopolítica, nada é verdadeiramente certo. Enquanto olhamos para o futuro, somos levados a ponderar sobre as implicações desses desenvolvimentos. O que o futuro reserva para as regiões de Kursk e Sumy? Como as forças ucranianas responderão aos desafios que enfrentam? Que papel a comunidade internacional desempenhará na definição do resultado desse conflito? Essas são questões que permanecem sem resposta, um testemunho da complexidade da situação. Ao concluirmos essa exploração dos desenvolvimentos atuais na guerra ucraniana, somos deixados com uma sensação de antecipação. O mundo assiste de perto, ciente de que o resultado dessas batalhas poderia ter implicações de longo alcance para o futuro da região. O palco está montado, os jogadores estão em posição e o mundo espera para ver o que irá acontecer. Enquanto estamos neste momento crucial no conflito, o palco está montado para o próximo capítulo desta saga em andamento. Os desenvolvimentos em Kursk e Sumy são apenas um vislumbre do quadro mais amplo, um lembrete da complexa teia de fatores que moldam esta guerra. O potencial para uma nova ofensiva russa adiciona um elemento de imprevisibilidade, um lembrete de que as dinâmicas de conflito estão em constante mudança. É um cenário que exige nossa atenção, pois as implicações desses desenvolvimentos podem ser profundas. O mundo está assistindo, ciente de que cada decisão tomada no campo de batalha pode ter consequências de longo alcance. A antecipação é palpável, enquanto esperamos para ver como a situação se desenrolará nos próximos dias e semanas. Há uma sensação de urgência no ar, um reconhecimento de que as apostas são altas e os resultados são incertos. O potencial para uma nova ofensiva na região de Sumy é um lembrete de que este conflito está longe de acabar. A importância estratégica dessas regiões não pode ser subestimada, pois o controle pode proporcionar uma vantagem crucial no conflito mais amplo. A possibilidade de hostilidades renovadas traz consigo o potencial para mudanças significativas, tanto no terreno quanto no cenário geopolítico mais amplo. O mundo observa atentamente, ciente do potencial para mudanças de poder e influência. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados da complexidade da situação. A interação entre estratégia militar, considerações políticas e resiliência humana cria um cenário que é tanto intricado quanto imprevisível. Cada movimento no campo de batalha é uma peça de um quebra-cabeça maior que ainda está sendo montado. O potencial para uma nova ofensiva adiciona uma nova camada de complexidade, uma que poderia alterar o curso do conflito de maneiras imprevistas. No meio dessa incerteza, o custo humano do conflito permanece um lembrete sóbrio do verdadeiro impacto da guerra. O impacto na população civil é imenso, com famílias deslocadas, comunidades dilaceradas e vidas irrevogavelmente alteradas. No entanto, mesmo diante de tanta adversidade, existem histórias de esperança e resiliência, um testemunho da força duradoura do espírito humano. Ao considerarmos o futuro, somos deixados com uma sensação de antecipação e intriga. A situação em Kursk e Sumy é um microcosmo do conflito mais amplo, um lembrete das complexidades que definem esta guerra. O potencial para uma nova ofensiva é um lembrete de que, no mundo da geopolítica, nada é verdadeiramente certo. A situação é fluida,
com potencial para mudanças súbitas e desenvolvimentos inesperados. Enquanto olhamos para o futuro, somos deixados com mais perguntas do que respostas. O que o futuro reserva para as regiões de Kursk e Sumy? Como as forças ucranianas responderão aos desafios que enfrentam? Que papel a comunidade internacional desempenhará na definição do resultado desse conflito? Essas são questões que permanecem sem resposta, um testemunho da complexidade da situação. Ao concluirmos essa exploração dos desenvolvimentos atuais na guerra ucraniana, somos deixados com uma sensação de antecipação. O mundo assiste de perto, ciente de que o resultado dessas batalhas poderia ter implicações de longo alcance para o futuro da região. O palco está montado, os jogadores estão em posição e o mundo espera para ver o que irá acontecer. Nestes tempos incertos, somos lembrados da imprevisibilidade da guerra e da resiliência daqueles pegos em seu meio. Enquanto continuamos a seguir esses desenvolvimentos, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada, a se manter informado e engajado. A história está longe de terminar e o próximo capítulo ainda está por ser escrito. O que está por vir é desconhecido, mas uma coisa é certa: o mundo está assistindo e o resultado deste conflito moldará o futuro de maneiras que só podemos começar a imaginar. Então, ao concluirmos, deixamos você com uma pergunta instigante. Que papel você desempenhará nessa narrativa em desdobramento? Você se manterá informado, engajado e pronto para contribuir com o diálogo? O futuro é incerto, mas juntos podemos trabalhar em direção a um mundo onde a paz e a estabilidade prevaleçam. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada e estamos ansiosos para explorar esses desenvolvimentos com você nos próximos dias. Lembre-se de curtir e se inscrever para se manter atualizado sobre as últimas notícias nesta história em evolução. Até a próxima vez, mantenha-se informado, engajado e esperançoso.